Olá, eu sou Ivan Viana, planejador financeiro CFP há 15 anos e no mercado financeiro há 27, cuidando de investimentos, gerenciamento de patrimônio. Eu quero começar essa nossa conversa com uma verdade direta. Se finanças fossem só matemática, ninguém quebraria. Faz sentido? Pois é, depois de 27 anos atendendo pessoas e empresas, eu aprendi que o maior desafio não é o investimento, não é o conhecimento técnico, é o comportamento humano. Tudo começa... Todo no começo de ano a gente sempre repete aquele mantra, né? Esse ano eu mudo de vida, esse ano vai ser diferente. E esse mantra vai até fevereiro. Ele morre, às vezes, antes do carnaval. E sabe por que isso acontece? Não é por causa de força de vontade, não. Mas é por falta de desenho psicológico. E hoje eu vou te mostrar, com base na ciência, como criar hábitos financeiros que sobrevivem ao tempo. Você já ouviu falar que um hábito para ser criado leva 21 dias? Isso é mito. A pesquisadora Pippa Lally, de Londres, provou que o tempo para um hábito ser criado ele pode variar entre 18 e 254 dias, com uma média de 66 dias. E falhar um dia não destrói o processo. Qual é a lição principal dessa história? Consistência vale mais que perfeição. Hábitos simples se formam rápido. Hábitos financeiros exigem repetição, consistência. Por isso que tanta gente desiste logo no começo do ano de poupar todo mês, controlar seus gastos e investir com disciplina. Por isso que nós vamos falar agora do poder dos ciclos. A economista Cat Milkman, ela descobriu uma coisa chamada o efeito do novo começo. Imagina, lembra? Segundas-feiras, início de mês, ano novo, eles criam uma sensação de identidade renovada na gente. Agora eu serei uma outra pessoa. E tá tudo certo. Mas já o psicólogo Clark Hull, ele mostrou uma coisa que é chave. Ó. A motivação, ela cresce perto do fim. Por isso que a gente vê muito, assim, né? Quem já não passou por isso? Um aluno que estuda mais antes da prova. Um vendedor que acelera as suas vendas no fim do mês. E a gente só organiza as nossas contas perto do vencimento. Quer uma estratégia prática para lidar com isso? Divida suas metas longas em miniciclos. Torne esse progresso visível. E use os finais como sprint. Por isso que agora que eu vou te falar uma coisa chamada buraco negro do meio. Entre janeiro e fevereiro é onde acontece o perigo, né? A professora Ayelet Fishbach, ela chama isso de o problema do meio. Interessante, né? Diz que toda motivação, a nossa motivação tem o formato de um U. Imagina um U. Alto no começo, baixa no meio, sobe no final. Só que é no meio que a vida acontece. É no meio onde a novidade acaba, onde o fim parece distante e o esforço vira rotina. E a gente se desanima. É onde todo mundo abandona. Abandona o quê? Por exemplo, de fazer sua reserva de emergência, de organizar suas dívidas, de planejar e fazer seus aportes mensais. Como é que a gente pode vencer isso? Crie metas curtas, submetas curtas, recompensas intermediárias e pequenas variações no caminho. Milkman também trouxe um conceito interessante chamado de temptation bundling. O que vem a ser isso? Tenta unir a uma tarefa difícil um prazer imediato. Por exemplo, o que a gente faz na academia, né? E isso inclusive, tema de uma pesquisa que ela fez. Pessoas que só ouviam, por exemplo, audiolivros na academia, elas tinham... A pesquisa mostrou que a frequência delas na academia cresceu bastante. Na financeira, por exemplo, se você fizer aportes com ritual de café ou estudar investimentos fazendo alguma coisa que é leve, isso faz com que o seu cérebro pare de ver esse hábito como um sacrifício. Ele é ali o prazer. Aí é que entra a Casey Cardin, que é uma coach famosa, que ela ensina o quê? Todo hábito ruim é uma solução emocional torta. Brigar consigo gera culpa. Culpa reforça o hábito ruim. Então deixa essa pergunta para você pensar agora. O que é isso? Está tentando preencher? O que esse hábito ruim está tentando preencher aqui dentro, uma lacuna emocional? Por exemplo, comprar por ansiedade, delivery, que a gente pede por cansaço. E qual é o caminho para a gente identificar isso? Identifique qual é o gatilho. Entenda qual é a função dentro de você. E crie um substituto real. Mas tudo isso, sem culpa, com consciência. Somos seres humanos em processo de melhoria. Por isso que quando você cria uma meta é o que você quer. Mas tem que ter intenção, que é o que faz. A intenção é o que faz a vida acontecer, a meta se tornar realidade. Vou te dar um formato para você fazer isso acontecer. Se X acontecer, eu terei Y. Por exemplo,
Se o salário cair na conta, eu transfiro 20% antes de gastar para investir. Sem intenção, a emoção vai vencer a sua planilha. E aí entra uma outra coisa muito importante, olha. Adição pela subtração. Estranho, né? Só que a maioria de nós tentamos crescer adicionando coisas, mais metas, mais cursos, mais tarefas, etc. Só que o verdadeiro salto, ele vem da subtração, de tirar. E aí vem a ideia de uma stop doing list, uma lista do que tirar. Tipo, tirar hábitos que nos sabotam, compromissos que não tem sentido. O nosso patrimônio, ele vai nascer não do que a gente vai ganhar mais, mas assim do que a gente vai destruir menos, do que a gente vai tirar. E aí entra um outro detalhe importante, uma coisa chamada lista de desejos ao contrário. O pesquisador Arthur Brooks, ele entendeu que, assim, a gente deve remover as coisas antes de acumular. Por que isso? Porque muitos dos nossos gastos, eles servem aqui a status, comparação e prova social, e não ao que realmente faz sentido para a nossa vida, ao nosso propósito. Fica essa pergunta para você, ó. Isso substituiria a nossa vida? Faria sentido se ninguém se importasse? Vamos juntar tudo agora. Vamos lá. Começo do ciclo. Aporte automático. 30 dias de foco. Meio do ciclo. Metas curtas. Progresso visível. Final do ciclo. Sprints e celebração. Vamos celebrar. Qual é a base emocional disso? Um gatilho mais substituto. Essa estrutura pensa sempre no horizonte de 66 dias, que é a média para um novo hábito se estabelecer. Então, lembra disso. Metas. As metas não fracassam por falta de desejo nosso, elas fracassam por falta de desenho humano, autoconhecimento. Quando a gente consegue integrar, olha, a ciência dos hábitos, o ritmo dos ciclos e as emoções reais com identidade financeira e autoconhecimento, a gente para de lutar contra nós mesmos e começamos a cooperar com o nosso próprio cérebro. E 2026 não pede mais força, pede mais método. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal e compartilhe com os seus. Te espero no próximo.